Olá, estimados alunos do Colégio Santa Rita, nossos alunos das segundas séries do ensino médio. Vamos dar sequência às nossas videoaulas de história. Essa que é a videoaula de número 14. Lembrando aos nossos alunos que nós já estamos trabalhando o nosso volume 2 do livro-texto. O volume 2 do livro-texto do Sistema Farias Brito de Ensino. Nesse volume 2, já trabalhamos o capítulo 7. O capítulo 7, Ciência, Nação e Revolução no século XIX. Portanto, estamos estudando o século XIX. No capítulo 8, nas duas videoaulas anteriores, trabalhamos os Estados Unidos no século XIX. A sua expansão territorial interna, a conquista do Velho Oeste e uma longa guerra civil que os Estados Unidos enfrentaram, a chamada Guerra de Secessão entre os anos de 1861 a 1865. Vamos agora para o capítulo 9 nessa videoaula. O capítulo 9 do volume 2 trata da Segunda Revolução Industrial e o imperialismo. As ações imperialistas, as estratégias desenvolvidas, as ações desenvolvidas pelas grandes potências que alcançaram a Segunda Revolução Industrial, potências europeias e fora da Europa, Estados Unidos e Japão. Ações visando a busca de mercados consumidores, fornecedores de matéria-prima e para acomodação de capitais excedentes. Vamos, portanto, falar dessas grandes práticas imperialistas do século XIX a partir da Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial e os seus efeitos. A necessidade de desenvolver estratégias, ações, são as ações imperialistas, pelas grandes potências que haviam alcançado a Segunda Revolução Industrial. Dentre essas ações imperialistas que aconteceram no século XIX, aquela mais marcante foi o chamado neocolonialismo. As potências que haviam alcançado a Segunda Revolução Industrial buscavam nas regiões periféricas locais para ampliar o mercado consumidor, bem como fornecedor de matéria-prima e acomodar capitais excedentes. Portanto, vamos aqui trabalhar essa chamada Segunda Revolução Industrial e os seus efeitos. O imperialismo do século XIX, desenvolvido por potências europeias, potências que alcançaram a Segunda Revolução Industrial, como Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália e fora da Europa, Estados Unidos da América, Japão e Rússia. Era preciso buscar domínios de vastas áreas do planeta por parte dessas nações industrializadas para garantir mercado que pudesse consumir o que estava sendo produzido e assim evitar já um colapso no capitalismo industrial. Evitar uma crise de superprodução, e a Europa já enfrentava pequenas crises cíclicas. A Europa, Estados Unidos, Rússia e Japão. E, portanto, era preciso encontrar regiões, e as regiões periféricas do planeta vão sofrer ações imperialistas que partiam dessas potências. Regiões periféricas como a África, um imenso continente, riquíssimo em matéria-prima, riquíssimo em minérios. A Europa, que já estava passando por uma fase de esgotamento desses minérios, era preciso encontrar regiões
que pudesse fornecer minério de ferro, carvão mineral, dentre outras matérias-primas, e consumir o que a Europa estava produzindo, assim como local para acomodar esses capitais. África, Ásia, Oceania, essas regiões apresentadas no mapas de uma coloração forte, demonstram as regiões que sofreram essas ações imperialistas por essas potências que estão aqui nomeadas nessas legendas: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Itália, Japão, Portugal, os Estados Unidos, Japão. Esses países, essas potências desenvolveram ações imperialistas. Quais fatores econômicos foram determinantes para essas práticas imperialistas do século XIX? A segunda Revolução Industrial. A Europa e algumas regiões fora estavam passando por esse momento, por essa consolidação do capitalismo industrial. A segunda Revolução Industrial, marcado pela necessidade de aço. A indústria pesada, era preciso produzir o aço a partir de minérios de ferro. A extração do minério de ferro para a produção de aço a ser utilizado pelas demais fábricas para a produção de inúmeros produtos que são derivados do aço. Petróleo, era preciso encontrar fontes de energia que pudesse potencializar ainda mais a produção industrial. O petróleo como uma fonte de energia, a energia elétrica. Até o século XVIII, a energia a vapor era a fonte de energia. Era preciso encontrar outras fontes para dar aceleração ao processo produtivo. O motor a combustão interna. O surgimento, o aparecimento do automóvel, era preciso também desenvolver mais e mais produtos para ganhar o mercado. Avião, cinema, são elementos que caracterizam essa segunda revolução industrial. A busca de novas fontes de matéria-prima, a Europa estava se esgotando essas matérias-primas. Era preciso buscar novas fontes para garantir a continuidade desse espetacular aumento da produtividade industrial. Essa expansão industrializada estava ocorrendo na Europa, em algumas nações da Europa, e fora Estados Unidos e Japão. E essas potências industrializadas já estavam passando por pequenas crises cíclicas de superprodução. A oferta bastante superior à procura. Queda de preços por conta desse aumento da oferta. E a procura, não havendo esse equilíbrio, ameaça de superprodução e até de paralisação da produção. Ameaça já de crise do capitalismo. Daí essa necessidade. A segunda revolução industrial que acontece no século XIX, marcado pelo aço, pela necessidade de novas fontes de energia para potencializar, para dar aceleração à produção. O encontro desse minério sendo utilizado em grande escala como fonte de energia, o petróleo, que é o petróleo, a eletricidade e a necessidade cada vez mais de melhorar o sistema de transporte para escoar a produção, assim como melhorar o sistema de comunicação à distância. Era preciso encontrar, era preciso inventar, criar meios de comunicação à distância para dar agilidade aos negócios. A comunicação entre a fonte produtora de produtos industrializados e as fontes fornecedoras de matéria-prima, bem como o consumidor desses produtos industrializados. Daí o aparecimento do telégrafo,
o aparecimento do telefone. Essas invenções foram de suma importância. E uma das características básicas da segunda revolução industrial é a indústria pesada, são as siderurgias, são aquelas indústrias, aquelas empresas que pegam a matéria-prima bruta, o minério de ferro, por exemplo, e prepara esse minério de ferro e transforma em aço a ser utilizado pelas demais fábricas na produção de uma série de produtos produzidos a partir do aço. A necessidade desse componente no fabrico de tantos outros produtos. Essas imagens lembram bem a segunda revolução industrial, o aparecimento do automóvel, dos primeiros automóveis, dos primeiros protótipos de automóveis, a produção em série, a linha de montagem, a necessidade dessa linha de montagem para acelerar a produção, fazer com que o trabalhador aprenda uma pequena parte do serviço para a montagem da linha, aumento da produtividade, produção em série, como bem mostra essa imagem, a produção em série de automóveis. A produção de automóveis é a necessidade da borracha para o fabrico de pneus. A borracha produzida a partir do látex, de um líquido pastoso que é extraído de uma árvore chamada seringueira, existente em abundância no Brasil, na Amazônia. E o Brasil, nessa época, século XIX, final do Segundo Reinado, torna-se um país exportador de muita borracha. Muita gente enriqueceu, muitos seringalistas, os donos dos grandes seringais, das grandes fazendas, que trabalhavam na extração do látex na Amazônia e a exploração dos seringueiros. E o aparecimento das ferrovias, era preciso desenvolver o sistema de transporte, era preciso escoar a produção, e era possível buscar em regiões distantes matéria-prima. Tudo isso são elementos, são fatos que caracterizam essa segunda revolução industrial que trouxe efeitos, grandes consequências, como o fortalecimento cada vez mais da burguesia. A burguesia também que cada vez mais crescia no cenário político. Estudamos as chamadas revoluções liberais da Europa, em que a burguesia controla o sistema político. Era preciso controlar o plano político para garantir, assim, fortes investimentos que pudessem desenvolver a atividade capitalista. Daí as revoluções liberais, que nós trabalhamos em videoaulas anteriores, as revoluções, a primavera dos povos e as antigas monarquias absolutistas europeias sendo substituídas por monarquias constitucionais liberais, repúblicas liberais. O capitalismo industrial cada vez mais se impondo, se sobressaindo, se destacando, e a Europa passava por um aumento espetacular da sua população, a Europa e outras regiões do planeta. Ou seja, o planeta estava passando por uma segunda fase de crescimento demográfico, um forte crescimento demográfico. Um espetacular aumento da população e a redução da mortalidade com o progresso da ciência, da medicina, o acesso às vacinas, melhoria de condições de vida de uma parte da população que teve acesso a esse bom do capitalismo. Portanto, esse grande crescimento que deu margem ao surgimento de teorias, malthusianismo, para tentar explicar esse crescimento populacional e buscar alternativas de controlar. Então, esses países que alcançaram a segunda revolução industrial estavam passando por esse espetacular aumento da sua população e a formação de grandes conglomerados, grandes empresas industriais. E a disputa desses países altamente industrializados por domínios coloniais, por regiões que pudessem acomodar tudo isso. Servisse como
mercado consumidor, fornecedor de matéria-prima e acomodação de capitais excedentes. Outros fatores econômicos da segunda revolução industrial, o grande capitalismo financeiro que se consolida monopolista, as grandes empresas, os grandes conglomerados industriais, engolindo as pequenas empresas, até dificultando, impedindo a concorrência, formação de as grandes empresas engolindo as menores, o surgimento dos grandes trustes, empresas que absorvem as menores em determinados ramos de atividades, monopolizando o mercado de determinado produto, assim dificultando a concorrência, controlando preços, a formação de grandes cartéis, acordos entre grandes empresas para controlar mercado e preços, determinar preços de produtos. Os grandes oligopólios. E os holdings, grandes empresas, geralmente bancos, que tomam o controle acionário de várias indústrias e empresas, atuando coordenadamente para controlar esse mercado. É outra característica marcante da segunda revolução industrial, que foi a formação desses grandes conglomerados, dessas grandes empresas que iria dominar o mercado. Fatores políticos e sociais da segunda revolução industrial foi essa forte concorrência entre os países. Virou uma questão de Estado. Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. A necessidade de buscar mercados levou a um clima de disputa e hostilidade. Os países, querendo abocanhar o outro, os mercados consumidores de outros, criando um clima de hostilidade e rivalidade, montando um cenário que iria ocasionar um conflito. Parecia inevitável o grande conflito entre esses países. Era preciso barrar alguns. E esse grande conflito aconteceria. As raízes da Primeira Grande Guerra Mundial, que aconteceu no início do século XX, as raízes já estão no século XIX, nesse clima de disputa entre essas potências. E o controle de vastas áreas coloniais, para escoar a população também excedente, essa população sobrando nos países desenvolvidos, era preciso acomodar essa população em outros campos. Tudo isso são fatores geradores dessas práticas imperialistas do século XIX que têm a seguinte definição. As práticas imperialistas são estratégias desenvolvidas pelas grandes potências capitalistas com o objetivo de conquistar vastos mercados. Consumidores, consumir o que esses países estavam produzindo, fornecer matéria-prima, até porque esses países, suas matérias-primas estavam se esgotando, os minérios principalmente, assim como também locais para acomodar investimentos, capitais que foram acumulados ao longo do tempo por essas potências, altos lucros parado, capital parado, era preciso dar destino a esse capital, investir com a finalidade de gerar novos lucros e assim enriquecer cada vez mais essas grandes potências imperialistas. Então, minha gente, o imperialismo foi sim a raiz da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, mais uma vez, lembrando os objetivos desse imperialismo: matéria-prima barata, mercado consumidor, mão de obra barata e abundante a ser utilizado nessas atividades industriais, e essas regiões periféricas, pobres, com bastante mão de obra barata. Por isso era preciso buscar nessas regiões essa mão de obra, acomodando assim excedentes populacionais também e investindo capitais acumulados. Tudo isso são objetivos do imperialismo. Essa ilustração, essa caricatura produzida no final do século XIX, uma caricatura de Henry Meyer. Esse autor dessa caricatura quis passar aí mensagens
a definição dessa prática imperialista. O que é que mostra aí essa ilustração? Mostra personagens representando grandes potências industriais disputando a torta chinesa. Ou seja, a China foi alvo dessas potências imperialistas. Um vasto mercado consumidor como era a China, bastante disputada pelas potências. Então mostra o bolo representando a China, a torta chinesa representando aqui a China, e os personagens, a mulher com a faca na mão, querendo a sua fatia, simbolizando a rainha Vitória da Inglaterra, a Inglaterra que passava por um grande desenvolvimento industrial durante o reinado das mais de 6 décadas de governo da rainha Vitória, que ficou conhecida como a Era Vitoriana. O Kaiser alemão, o Kaiser alemão, após a unificação da Alemanha, o Guilherme I, o Kaiser também querendo a sua fatia da torta chinesa, o czar russo também de olho na sua parte, o personagem aqui representando o Japão e a França sendo representada por essa bela mulher que simbolizava cada vez mais os ideais da República Francesa. Essa caricatura simboliza bem esse clima de disputa. Observamos que nessa caricatura os personagens estão em clima de rivalidade, de disputa. O clima está tenso aí. E a China, representada por o personagem atrás, em desespero pelo fato de ver sua torta sendo fatiada, sua riqueza sendo fatiada entre as potências, os personagens que representam cada uma das potências. Como era o imperialismo, a segunda revolução industrial, a falta de mercado consumidor, a falta de mercado fornecedor de matéria-prima, o excesso populacional, a falta de locais para investir, tudo isso foram problemas que foram se acumulando com a segunda revolução industrial, e a solução era buscar o vasto mercado. A solução era o imperialismo. E seria África, Ásia e a América, que foi também alvo dessas práticas imperialistas. Algumas ações, algumas estratégias foram desenvolvidas na América pela Inglaterra, pela França, para dominar também para ter controle desse vasto mercado consumidor que é o continente americano. E essas ações imperialistas, essas práticas imperialistas eram justificadas em justificativas racistas de doutrinas como o darwinismo social. A ideologia dessa doutrina era convencer a todos de que os maiores devem sobrepor aos menores. É a seleção natural. Os mais fortes devem engolir os mais fracos. É a lei da seleção natural. O fardo do homem branco, o europeu, branco, portanto civilizado, capaz de levar esse progresso, esse mundo civilizado, é a chamada missão civilizatória do homem branco, que deve levar todo esse progresso técnico-científico que essas potências passavam no século XIX para regiões periféricas, para as regiões consideradas não civilizadas, para regiões consideradas atrasadas. Essas são doutrinas racistas que procuravam justificar esse imperialismo. E a principal prática imperialista do século XIX foi o chamado neocolonialismo. O alvo desse neocolonialismo
foi África, Ásia, Oceania, diferente do colonialismo europeu do século XVI, cujo alvo maior foi a América. Na fase do colonialismo europeu do século XVI, era a fase do capitalismo mercantilista comercial. Agora, no neocolonialismo, é o capitalismo financeiro, monopolista, industrial. Os patrocinadores da época do colonialismo na América, a partir do século XVI, era a burguesia comercial e os grandes estados metropolitanos absolutistas, Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Aqui é a burguesia financeira industrial. Países da Europa, Estados Unidos da América, Japão. Os objetivos na época do colonialismo europeu do século XVI era garantir mercado consumidor para a produção econômica europeia, claro, garantia de exploração de produtos coloniais, como artigos tropicais, metais preciosos, e aqui era a busca de mercado de reserva para a produção industrial. Garantir o fornecimento de matéria-prima, carvão, ferro, petróleo e metais não ferrosos, e o controle desses mercados externos para investimento de capitais excedentes. Qual era a justificativa utilizada lá na época do colonialismo europeu? Era a expansão da fé católica cristã? Agora não, é a missão civilizadora de espalhar o progresso técnico-científico pelo mundo. Os países que alcançaram a segunda revolução industrial, é a chamada seleção natural, esses terão a missão de levar esse progresso técnico para as regiões consideradas atrasadas, não civilizadas. E que progresso foi levado, hein? Os resultados foram terríveis para as regiões que sofreram essas ações neocoloniais e a grande partilha na África. A África foi partilhada como um bolo na chamada Conferência de Berlim. Nenhum representante da África foi convidado para participar dessa conferência, que ocorreu entre os anos de 1885 a 1887, onde 90% do território africano foi partilhado se utilizando de fronteiras artificiais, naturais, onde cada um dos países brigavam por regiões ricas em minérios, ricas economicamente, naturalmente. Nações diversas africanas ficaram divididas, ficaram em territórios diferentes, sendo a missão civilizadora a doutrina, a justificativa, com a introdução desse capitalismo, fim do modo de vida tradicional dessas populações africanas que sofreram bastante. A introdução do capitalismo, do cristianismo nessas regiões, na África que foi partilhada, o bolo, nessa chamada Conferência de Berlim, 14 países europeus, Estados Unidos e Rússia participaram. O objetivo era delimitar os territórios, as fronteiras coloniais, se utilizando de divisão artificial, natural, sem obedecer critérios étnicos, culturais. E assim, a África foi partilhada, foi dividida como um bolo entre essas nações: Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, a divisão do bolo imperial. Assim a África foi partilhada, dominando aí as fronteiras artificiais entre essas grandes potências. O neocolonialismo era justamente para tentar evitar um grande conflito já, porém a França e a Inglaterra, saindo com o maior número de colônias, vai criar uma rivalidade. A Alemanha, principalmente. Vai haver disputas, brigas, conflitos entre essas potências na África. Eu diria que a partilha da África, essa partilha mal elaborada, também seria uma das causas, também seria uma raiz da Primeira Grande Guerra Mundial. E a partilha, portanto, desse continente africano entre essas potências europeias. Na nossa próxima videoaula, nós vamos dar continuidade a esse assunto, a esse tema, imperialismo, as outras ações e as outras estratégias imperialistas que foram desenvolvidas em outros cantos do planeta, além da África, também na Ásia, Oceania e também na América, entre essas potências que haviam alcançado a chamada Segunda Revolução Industrial. Mais uma vez lembrar que nós estamos aí no nosso volume 2, Sistema Farias Brito de Ensino, e os alunos têm exercícios
referente a essa temática aí na página 57, o aluno deve sim estar trabalhando esses exercícios para fixar bem esses conteúdos. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.